Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas empreendas. Estamos aqui para mais uma live e com uma convidada super especial. E para que a gente possa começar essa live como ela merece, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que vai aqui com muita generosidade compartilhar sobre a trajetória dela e sobre como é que tem, né, esse ato de coragem que é empreender no digital. Então, oi, riquezas. Se você já ouviu essa frase em algum lugar, você já sentiu a energia de quem eu vou apresentar para vocês agora. A Vanessa Brasil é daquelas profissionais, daquelas pessoas que entram no ambiente, e ela já muda o clima. Ela é paraense, apaixonada por açaí, por tacacá e principalmente por pessoas. Ama se comunicar e não é à toa que tem uma forte influência com seu posicionamento sobre terapia ocupacional, sobre a vida e sobre maternidade. São 13 anos de carreira como terapeuta ocupacional e uma longa jornada como empreendedora que se perpetua agora no digital. Ela construiu autoridade na prática clínica com crianças com autismo, TDAH, dificuldades alimentares e tantos outros diagnósticos. Só que a história dela não para por aí, porque existe um ponto de virada. A Vanessa é mãe da Lulu e da Maitê, e foi através da maternidade que trouxe uma nova camada que nenhuma formação ensinou para a Vanessa. Na verdade, só complementou. Prioridade, presença e decisão. Ela entendeu na prática que não dá mais para falar de desenvolvimento infantil sem viver o impacto dessa rotina ou juntar tudo isso, né, o cansaço, a culpa, a escolha, o conhecimento, a experiência, e é exatamente por isso que hoje ela não só entende de crianças, ela entende de como direcionar profissionais. Como mentora da Gerar, ela pega tudo que ela construiu ao longo desses anos e transformou em direção para outros profissionais que querem parar de atuar no automático e começar a trabalhar com clareza, estrutura e propósito. Hoje, direto de Itajaí, Santa Catarina, vivendo uma nova fase de vida, ela continua fazendo o que sempre fez, só que um nível muito maior, transformando vidas através do seu conhecimento, da sua presença, através do ato de coragem de evoluir e expandir para o digital. Porque no final, o maior instrumento de trabalho da Vanessa não é técnica, é o amor com direção. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Compartilhe aqui conosco a sua jornada. Estou muito feliz em ter você aqui. Tenho certeza que vai ser um momento que muitas pessoas vão aprender com você, vão ser influenciadas pela sua história. Então, pode chegar. Olá, riquezas, bom dia a todo mundo. Nossa, que apresentação emocionante, hein? Eu acho que eu quero ela para colocar aqui na minha para ser meu motivacional do dia, para eu ficar lendo sobre mim mesma todos os dias. Muito generosa a sua apresentação, Bruna, muito obrigada. Acho que só realmente uma pessoa sensível como você conseguiria fazer essa apresentação. E eu fico muito feliz, assim, em ouvir por você, né? Que é uma pessoa que eu tenho um carinho tão grande. A gente vem compartilhando aí juntas, né? Muitas histórias, muitos áudios, muitas conversas, né? Para além dos nossos papéis hoje aqui no digital, a gente vem compartilhando sobre a vida. E eu costumo falar que às vezes a gente tem amigas, né? Pessoas no digital que a gente tem tanta afinidade que a gente nunca viu, mas que a gente tem ali já um coração junto, né? Um propósito junto, e você com certeza é uma dessas pessoas. E eu também estou muito feliz de estar aqui. Espero que dê tudo certo com a nossa conexão e a gente consiga transmitir para todo mundo, né, que está aqui com a gente hoje, nesse horário, que é um horário estratégico, né, um horário de pessoas que têm agenda estratégica. Então, eu sei que muitas pessoas não conseguiram entrar aqui hoje por estar trabalhando, né, estar em outros momentos, mas com certeza vão poder assistir cortes, né, trechos desse momento que a gente vai conversar aqui. Estão me ouvindo? Eu ouvi a Bruna. Se tiver Tô sim. mais coisa. Perfeito. Só não quis Eu só não quis atrapalhar porque a conexão não tá tão boa assim, mas eu tenho certeza que fé em Deus vai dar tudo certo, porque essa live é especial e eu quero muito que ela possa ir na íntegra, né?
Aham. para que outros profissionais possam assistir. Se vocês não estiverem ouvindo bem, eu acredito que na gravação vai sair ok, tá? É só uma questão mesmo de conexão, mas eu tenho certeza que vai fluir daqui para frente. Então Tá vamos bom. lá. Vanessa, em que momento você percebeu que continuar no seu modelo de negócio é, tradicional estava limitando a sua vida, a sua carreira e a sua profissão? Hoje você tem se posicionado, né, com relação ao digital. É um caminho que a gente começou lá em 2020, porque eu lembro que tanto você quanto eu estávamos fazendo lives naquele momento, a gente não sabia que aqueles passos tão, como é que eu posso dizer, nada zero estratégico, né? A gente começou ali a se comunicar por conta da pandemia, então começou a aparecer ali com mais força, mas aí depois isso foi ganhando outras proporções. E só quem estava lá em 2020 percebeu isso, e muitas pessoas deram continuidade, outras não, enfim. Mas assim, pensando nessa questão do digital, né? Em que momento você percebeu que você precisava expandir do modelo tradicional e ir também para o digital? Olha, essa é uma história que eu precisava voltar um pouquinho atrás, né? E quem já ouviu lives minhas sobre digital sabe disso. Então, eu sou uma pessoa que tem uma comunicação muito forte, né? Então, meu primeiro curso de escolha antes da terapia ocupacional era jornalismo. Então, assim, eu realmente cresci nesse ambiente dizendo que eu ia ser jornalista. Queria ser jornalista porque eu queria escrever, eu queria me comunicar com as pessoas. Mas no final do ensino médio, eu descobri a terapia ocupacional. Assim, foi realmente um amor à primeira vista, porque eu li toda a descrição da terapia ocupacional e eu vi que eu realmente tinha uma vocação para ser terapeuta ocupacional. Nessa época, eu também era bailarina, então eu queria muito unir a dança com a terapia ocupacional, e eu fiz isso durante toda a minha graduação de TO, falando sobre dança, sobre arte. Com isso, eu sempre tive essa questão da comunicação muito forte. Na época era Orkut, né? E aí, quando surgiu, pós-Orkut, surgiu o Instagram, eu fiquei assim dividida entre essa minha vontade de me comunicar, mas comunicar sobre outras coisas, né? Eu não queria falar somente sobre terapia ocupacional, eu queria falar sobre beleza. Eu também já fui maquiadora, já fui muitas coisas, gente. Então, eu já fui maquiadora, eu já fui professora de balé, né? Eu já fui coreógrafa, muitas coisas antes de ser TO. E eu tinha muita vontade de falar sobre isso. Eu queria falar sobre maquiagem, eu queria falar sobre moda, falar sobre temas que eu gostasse. E a gente tinha aquela visão na internet, na época. Foi também um momento que as pessoas começaram a usar as redes sociais, isso antes da pandemia, né? Começaram muito timidamente, lá em 2018, né, a fazer os seus perfis no Instagram profissional para falar muito timidamente ainda sobre o seu trabalho. E naquele momento eu pensei o seguinte: eu não posso, e até hoje, né, com certeza a Bruna, que é mentora especificamente de produtos digitais e de posicionamento digital, ela deve escutar isso. Até hoje, muita gente tem essa visão, né, que é uma visão que a gente pode até usar o termo arcaico, né, sobre usar as redes sociais. Então, que você precisa ter um perfil pessoal e um perfil profissional. E eu tinha essa visão também, que eu precisava ter um perfil que eu pudesse falar sobre esses outros assuntos, moda, maternidade, que eu ainda não era mãe, né? Mas moda, beleza, e um para falar de TO. E aí, quando veio a pandemia, que é esse momento que a Bruna está falando, o meu perfil de terapia ocupacional, que é o perfil que eu ainda uso até hoje, né? Ele foi um perfil que, com a pandemia, começou a quebrar isso. Então, como as pessoas estavam em casa no período da pandemia, estavam em lockdown, isso caiu meio que por terra, essa necessidade das pessoas falarem num perfil profissional sobre sua profissão e num perfil pessoal sobre sua rotina, porque todo mundo estava em casa.
todo mundo estava falando sobre rotina. E as pessoas precisavam muito se comunicar naquele momento, né? Porque estavam em isolamento social. Então, as redes sociais vieram assim com muita força. E quem percebeu isso, como a Bruna falou, se posicionou. E eu, né, estrategicamente, eu já tinha montado meu consultório nessa época, o meu primeiro consultório, e o meu consultório estava fechado. E eu falei, não posso deixar a peteca cair, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu criei, na época, um serviço de teleatendimento. Na época, eu até publiquei um artigo sobre uso da dieta sensorial, em teleatendimento e como eu fui acompanhando os pacientes com autismo naquele período. E foi quando realmente eu comecei a usar as redes sociais de uma forma mais livre, né? Assim, sem essa visão engessada de que eu precisava ter um perfil pessoal para falar sobre temas outros da minha vida e um perfil profissional para falar de TO. Então, comecei a unir tudo isso. Só que de uma maneira, como a Abro falou, ainda muito empírica, né? Muito intuitiva, muito assim. Como muitas pessoas começam no digital, eu também fiz isso, né? Que usa, às vezes, o digital como uma válvula de escape. Então, minha rotina era trabalhar no consultório, depois que passou a pandemia, né? Trabalhar no consultório e vir no digital falar sobre outros assuntos ou fazer recorte que eu achasse relevante da minha prática, mas não usar realmente o digital de forma direcionada, sem usar o digital de maneira clara, né? E eu posso afirmar para vocês aqui, e isso não é mérito, né? Não é assim para puxar saco, na realidade, da Bruna, é mérito mesmo do programa Efeito, que eu realmente comecei a pensar, né, de maneira mais estratégica depois da mentoria Efeito, com a Bruna. Então, na mentoria Efeito, na época, a Bruna me fez o convite. Eu estava já com a minha primeira filha, né, a Malu, amamentando ainda, era bebê pequena. E aí eu participei da mentoria Efeito. Acho que foi a primeira turma, não foi, Bru? Acho que foi da primeira turma da mentoria Foi Efeito. a primeira turma, foi ainda na versão MSD, que era a mentoria Sala Digital. Sala Na digital. verdade, eu já tinha feito, mas foi feito, na verdade, porque eu fiz primeiro um produto que chamava TO Digital, que foi com uma colega, e a gente fez tipo uma entrega nos finais de semana. E aí, pela incompatibilidade de tempo e outras situações, a gente encerrou essa parceria, que foi um convite meu, e seguimos com cada uma com seus projetos de empreendedor e tal, tudo certo. E aí, quando eu deixei em stand-by, só que isso movia muito meu coração, porque eu sabia que, como ainda tem hoje, sabe, Vanessa, pessoas que têm um perfil profissional, mas não têm um perfil aberto, tem um perfil profissional, mas não consegue colocar uma foto de perfil que seja ali para se posicionar, já gerar um impacto na hora que as pessoas se conectam, tudo isso por medo, insegurança, falta de conhecimento, de entender que hoje as plataformas digitais realmente são importantes, até Uhum. pela forma que você usa ela, né? Vai depender muito do seu objetivo, mas obviamente para quem usa como um caminho profissional, precisa, né, dessas coisas básicas, mínimas, que inclusive eu ainda vejo muitos erros. E aí eu comecei a entender que como o digital tinha mudado a minha vida, e eu estava vendo a minha agenda estratégica sendo construída, eu começando a faturar além dos meus atendimentos, eu começando a ver a possibilidade de, por exemplo, como eu estou agora nesse exato momento, com liberdade geográfica, de poder abrir meu computador e trabalhar de qualquer lugar. Lógico, isso foi uma construção. Eu cheguei aqui, mas foi por escolha. Ninguém precisa fazer igual, mas assim, eu estou falando que eu já tinha essa visão desde o começo. E o meu objetivo maior era fazer essa diversificação. Aí foi quando eu entendi que a mentoria ela poderia ajudar outros profissionais. E aí surgiu a mentoria Sala Digital, que foi a que a Vanessa participou, que foi a primeira turma. Eu peguei quem já estava dentro do programa e algumas pessoas que eu via que tinha muito potencial. Algumas eu fiz o convite e outras eu realmente vendi, né, a mentoria mesmo no começo.
e ela foi lapidada, porque ela foi validada por quem estava no começo. E aí eu fui mudando, lógico, já estamos mudando novamente, todo ano eu faço um ajuste, que é a MSD, desculpa, a Efeito atual, que foi a MSD, que foi a que a Vanessa participou. Foi esse caminho aí que eu fiz. Joia. E aí, na mentoria, que na época era a sala digital, como a Bru falou, a gente tiveram vários colegas também, assim, que já estavam aqui no digital, né? E que a gente discutiu muito os produtos que a gente ia fazendo lá, como a Bru falou, validando essa estratégia que ela estava pensando naquele momento, e a gente foi então construindo esse caminho, né? E eu fui, na realidade, começando a construir uma visão de utilizar as redes sociais de forma mais direcionada. Então, eu posso afirmar assim que até acho que foi 2021 isso, ou 2022 já. Não, 23, né, Bru? 2023, eu acho. 2023, pra cá, antes, até aquele período de 2023, eu realmente usava o Instagram 100% intuitivo. Então, tudo que eu sentia vontade de colocar, né, eu ia colocando. Hoje, não. Hoje, já realmente tenho um pouco mais de direcionamento, de organização do conteúdo, é muito mais estratégico, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas é bem mais estratégico. E quando realmente, né, que foi a pergunta inicial, todo esse caminho para chegar na resposta da pergunta que ela me fez. Quando, de fato, eu vi que o Instagram, ele era, não, eu vou falar focado no Instagram, porque hoje ainda é a rede social que eu mais uso, tá? Eu tô, assim, enamorando ali o TikTok, mas é muito difícil ainda para mim usar o TikTok. E o YouTube, então, nem se fala. Então, eu vou falar mais do Instagram, que é o lugar que eu estou mais, né? Eu realmente comecei a perceber que o Instagram era uma ferramenta para mim, de posicionamento, de retorno financeiro, quando eu, de fato, fiquei grávida da minha segunda filha. Então, quando eu engravidei da Maitê, eu já estava também num processo de exaustão do consultório, então é importante falar disso, né? Eu já tinha 2 consultórios na época, eu já tinha um faturamento, né, do consultório, vivi de consultório particular durante 8 anos, mas eu já estava num momento que eu me sentia muito cansada, muito exausta, e com a maternidade, né, tudo isso veio se exacerbar. Então, eu já tinha uma filha pequena, eu engravidei da minha segunda filha quando a minha primeira filha tinha 2 anos, e isso não foi assim planejado, foi realmente propósito, né, divino. Então, quem conhece a minha história, quem acompanhou a minha história nas redes sociais, sabe que eu fui tentante durante 3 anos e 4 meses, então sempre tive o sonho de engravidar. Sempre foi meu projeto ser mãe, e eu sempre tive uma visão muito específica sobre a minha maternidade. Então, assim, como é a minha maternidade? Como eu sempre vi a minha maternidade? Eu sempre me vi dentro do que a Bruna fala sobre agenda estratégica, né? Então, eu sempre vi que quando eu tivesse um filho, como era o meu desejo gritante ter um filho, quando eu tivesse, eu queria ter realmente um tempo de qualidade para esse filho. Então, eu nunca me vi dentro de um modelo formal de trabalho, que alguém trabalha, né, de 8 da manhã até às 18 horas de segunda a sexta. Porque eu sempre pensei, em ter horários onde eu pudesse acompanhar as minhas filhas em tarefas escolares, né, levar para a escola, levar para outras atividades extras, e principalmente nos 2 primeiros anos de vida dos meus filhos, quando eu pensava, né, naquele momento ali de ouro da neuroplasticidade, justamente por trabalhar com crianças pequenas, eu sempre tive essa visão de que eu ia me dedicar mais para as minhas filhas. E realmente eu fiz isso, né? Fiz isso tanto da minha filha Malu quanto agora da minha filha Maitê.
mas isso tem um custo, né? Teve um custo também financeiro de abrir mão de horários de atendimento, de abrir mão de agenda fixa de trabalho, né, para poder viver a maternidade, para poder amamentar, para poder estar junto. E eu fiz essa escolha. Mas essa escolha não foi uma escolha fácil e não foi uma escolha planejada, né? No sentido de pensar, vou ter uma filha, vou ficar tanto tempo afastada. Exatamente porque, como eu tive uma história de tentativas para engravidar muito grande, eu engravidei da minha segunda bebê no momento de troca de medicação. Então, eu ia trocar minha medicação para colocar um DIU e aí eu engravidei, assim, tipo, na primeira semana. Então, foi realmente propósito de Deus, né, que isso acontecesse e que a Maitê viesse. E hoje a gente entende, né, quando ela está aqui com a gente entende esse propósito. E quando então eu me vi grávida, né, da minha segunda filha, eu pensei, eu falei, não, agora realmente é o momento de eu olhar para o digital, que era uma coisa que a Bruna falava muito para mim, né, e fala muito para várias pessoas, mas ela falava muito para mim isso, Vanessa, você precisa realmente se organizar, ter uma organização e ver o digital como um negócio. Você não pode ver o digital como algo que você faz quando dá. Você tem que ver como um trabalho, como uma empresa, né? Como o seu trabalho. E quando eu comecei a trabalhar isso na minha mente, não, hoje é o meu horário do digital. Hoje eu vou gravar o conteúdo. Hoje eu preciso sentar para fazer pesquisa de conteúdo, para estruturar o que eu vou falar essa semana. Hoje eu preciso parar para estudar sobre isso, né? Então, eu fui estudar marketing digital, fui fazer uma pós-graduação em marketing digital, né? Eu fui estudar realmente mais a fundo. E aí, a partir do momento que eu comecei a me dedicar para isso, né, eu comecei a me apaixonar cada vez mais, né, por todos os benefícios que o digital traz. Então, pelas pessoas que eu fui me conectando, pelas pessoas que eu fui impactando, pelo conteúdo que eu fui criando, pela construindo. Então, acho que tá tendo um delayzinho. E por tudo que eu fui fazendo, assim. Então, quando eu vi que realmente eu tava conseguindo manter uma constância, que é. Eu fiquei muito feliz quando a Bruna me convidou, porque ela falou assim: "Vã, vou convidar você não somente pelos faturamentos que você já teve, mas principalmente pela sua constância, porque é meio que isso, né? Quando eu fui percebendo que eu estava conseguindo estar constante ali eu entendi que era o momento, sabe? Agora é uma construir um produto maior que eu fui validando, né, aos pouquinhos, nos bastidores, nas supervisões individuais, empresa. E aí foi quando eu realmente criei um produto maior, que é essa minha filha mais nova, né, que tem 6 meses, que é a mentoria gerar. Então, assim, só quando eu funcionei, foi que as coisas foram começando a fluir, e eu então entendi que eu conseguiria abrir mão, inclusive, do consultório, né? Conseguiria abrir mão também do posicionamento, da vida que eu tinha, e que o digital ele podia ser um caminho dentro dessa nova realidade que eu queria construir. Que foi então quando eu realmente decidi fechar meu consultório, mudar de cidade, atravessar o país, né? Para vir morar em Santa Catarina, que ainda é uma coisa assim muito incerta para muita gente, né? Muito curiosa para muita gente, mas que foi quando realmente eu estruturei toda essa minha vida, né? Como eu imaginava a minha vida para as minhas filhas, para estar numa cidade onde eu também conseguisse ter, como a Bruna falou, liberdade geográfica, liberdade de tempo, para conseguir também construir aí todos os bastidores que eu tenho trabalhado aqui para o digital e o que eu ainda penso mais à frente, né, para minha carreira aqui no digital. Cadê a Bru? Vocês estão me ouvindo, gente, que eu vou falando? É muito, muito legal, assim, ouvir isso, porque estou aqui.
Estou ouvindo. Uhum, Eu acho muito legal assim, você trazer isso, porque, Vanessa, eu acho que se a gente for olhar para trás, nós fomos direcionadas para alguns modelos de atuação. uhum, Então, a gente veio dessa coisa do estar dentro de um curso, estar dentro de uma área acadêmica, talvez um empreender ainda ali muito. Eu até ouso dizer que na época que eu e você começamos a empreender, que foi bem na mesma época, cada um na sua região, era, como é que eu posso dizer? Era um ato de coragem mesmo, assim, não era todo mundo que podia abrir uma clínica, não era todo mundo que podia abrir um consultório. Hoje, tá, hoje eu diria que está um pouco mais fácil, porque os caminhos já foram abertos e eu ouso dizer que eu, como pioneira, eu trouxe muito isso. Eu acho que de certa forma, direta e indireta, eu influenciei lá no comecinho. Muita gente abriu seus consultórios, porque quando eu comecei a falar sobre consultório, pouquíssimas pessoas no Brasil tinham. Era só as que realmente tinha aquele sangue nas veias mesmo, né? Então eu comecei a jornadas poderiam. Aí também veio também com o crescimento, né, da nossa profissão, a também veio também com valorização, crescimento. enfim, muitas outras coisas. A questão é que você não via esse cenário antes, né? Então, até respondendo essa pergunta da live, por muito tempo você se deu desculpas, trouxe narrativas sobre empreender no digital, e quando foi a hora que você disse assim, chega, eu preciso agir com coragem, com constância, eu preciso acreditar nisso aqui como um modelo de negócio, porque de fato é uma ruptura. Foram decisões que você precisou tomar. E assim, hoje eu acredito muito, estava conversando com a Vanessa antes de vocês chegarem aqui, em expansão de carreira. Inclusive, é o meu novo posicionamento. A gente não chega a esse lugar de recalcular essa rota abandonando a nossa história, deixando para trás aquilo que a gente já viveu. Acho que a gente hoje tem a possibilidade de atuar de diferentes formas, inclusive ir até para diferentes nichos. Por exemplo, hoje você tem a liberdade, Vanessa, de falar sobre maternidade. E sim, tem total ligação com a sua história, como terapeuta, o que você estudou, o que se aprofundou, mas também é um nicho que tem inúmeras possibilidades fora do contexto de terapia ocupacional, se você quiser se posicionar com relação a isso. A gente sabe disso, que tem várias influências de maternidade que estão construindo esses espaços, né? Então, assim, Vanessa, para você, como foi assim esse momento? Tipo, essas desculpas, elas acontecem, não necessariamente são desculpas ao pé da letra, mas assim, narrativas que a gente conta. Então, em que momento você chegou e disse assim, tá, ok, beleza, não vou mais deixar para trás isso aqui. O que que você diria para os profissionais que estão nesse lugar que você passou e precisa fazer essa ruptura? Mais ou menos isso. Eu acho que isso começou lá na pandemia. Então, assim, na época lá da pandemia, quando a gente começou a produzir o conteúdo aqui, no Instagram, nas lives, né? Aqui não, que a gente não tá no Instagram, né? Mas no Instagram, através das lives, eu lembro que também, eu não sei se você lembra dessa frase, mas muito começou -se a se circular no marketing digital a frase feito é melhor que perfeito. E aí, dentro dessa lógica do feito é melhor do que perfeito, eu comecei a trabalhar a minha mentalidade no sentido de que muitas vezes eu procrastinava compartilhar o meu conteúdo aqui nas redes sociais, porque eu nunca achava que estava pronto, que estava bom, né? Então, eu nunca achava que eu já estava preparada para falar, eu nunca achava que o meu vídeo estava bom, nunca achava que o meu áudio estava bom, ou que a minha roupa estava boa. Então, assim, sempre essa visão de aprovação do outro, né? Então, assim, será que as pessoas vão parar para ouvir o que eu estou falando? Será que as pessoas vão acreditar no que eu estou dizendo, né? E enquanto muitas vezes assim a gente se limita pensando nisso, as outras pessoas, né? E eu falava isso sábado para uma mentorada. Enquanto a gente se limita construindo várias desculpas, como é o tema dessa live, né?
outras pessoas que têm muito menos conhecimento do que nós, muito menos autoridade e posicionamento, mas que têm vontade de fazer, ou que têm, assim, coragem, né? Que é o nome que a gente está usando aqui, vão lá e fazem. Então, ao invés de eu construir, chamar alguém para gravar o meu conteúdo, e aí eu fico procrastinando em torno disso, alguém vai lá, abre sua câmera, fala do seu conteúdo, grava os seus stories, grava um curso e coloca isso para rodar. Então, eu realmente parei de dar desculpas quando eu comecei a trabalhar essa mentalidade de se eu não falar sobre alimentação, alguém que sabe muito menos do que eu sobre alimentação vai lá e vai falar. Se eu não falar sobre crianças, se eu não falar sobre desenvolvimento infantil, alguém que tem muito menos experiência, mas tem coragem, vai lá e vai falar. Então, eu comecei a trabalhar essa mentalidade, no sentido de eu sei o que eu estou falando, né? Então, quando você também vai falar nas redes sociais, você também não vai falar do que você não sabe, você vai falar do que você realmente domina. Então, se você tem domínio sobre aquele assunto, se você tem autoridade sobre aquele assunto, você tem autonomia sobre aquilo que você vai falar, então não tem por que você ter medo de falar. Claro que eu reconheço que a comunicação para algumas pessoas é muito mais simples, muito mais fácil do que outras. Então, eu realmente sou uma pessoa que gosto de me comunicar e eu tenho realmente facilidade para me comunicar. Mas não significa que sempre foi assim. Não significa que foi sempre fácil abrir os stories e falar, né? Não significa que foi sempre fácil gravar conteúdo, fazer vídeo, criar roteiro não foi fácil e tem vezes que não é, tem dias que não sai, que não flui, né? Então, assim, é realmente um exercício, mas que as pessoas precisam começar. Então, quando é que você vai fazer? Quando é que você vai fazer acontecer? Quando você começar a trabalhar a sua mentalidade, começar a quebrar, né, esse padrão de procrastinação, de uma mentalidade que é uma mentalidade reversa, né, para uma mentalidade adequada. Então, quando você realmente trabalhar isso na sua mente, você vai parar de se limitar. Então, que é o que a gente fala muito, né? São crenças limitantes. Então, está fazendo até um recorte dentro da mentoria, sabe? Dentro da mentoria gerar, por exemplo, nós temos palavras que eu digo que são palavras de pertencimento e de posicionamento. E a nossa primeira palavra, assim, de posicionamento é oferecer o melhor, né? É expansão. Então, quando eu paro ali e penso expansão, né? Novo começo, nova fase, novo ciclo. Quando eu vou trabalhando, então, essa minha mentalidade em torno de coisas novas, né, que vão vir, o que que eu vou ganhar quando eu começo a me posicionar no digital? E o que que eu vou perder? Eu não perco nada, na verdade, né? Eu só ganho. Ganho evolução de me desenvolver, eu ganho possibilidades de expansão de carreira, como a Bruna falou, eu ganho oportunidades de desenvolver outros nichos dentro, da minha carreira no digital. Então, se é uma coisa que só me traz benefícios, então por que eu vou ficar ali me limitando? Então, quando eu comecei de fato a trabalhar essa visão, né, e entender que aquilo era importante também para mim, que aquilo era também um lugar de trabalho que poderia me trazer muitos benefícios, né, no sentido de fazer com que eu pudesse realizar os meus projetos pessoais, desenvolver o meu propósito, né? Então, hoje a gente entende dentro da mentoria, dos processos de mentorar outras pessoas, né? É um papel que a gente está desenvolvendo, que ali a gente está lidando com o propósito de vida das pessoas. E aí a gente entende, quando a gente está desenvolvendo o propósito de vida das pessoas, que esse também é o nosso propósito de vida, entende? Então, é muito profundo isso, porque eu tenho, assim, a plena convicção do chamado que Deus me deu aqui nas redes sociais. Então, assim,
orando muito, né? Eu creio que toda essa construção, inclusive da mentoria gerar, veio debaixo de um propósito de jejum, veio debaixo de um direcionamento que Deus me deu ali para ajudar pessoas, para desenvolver pessoas. E através disso, né, de desenvolver pessoas, eu também me desenvolvo. Então, quando eu construí a mentoria, por exemplo, eu não quis construir um produto que fosse somente, né, falar sobre técnica, falar sobre terapia ocupacional, sobre integração sensorial, né, mas eu queria produzir algo que as pessoas que estão ali trabalhando com infância, elas pudessem também ter uma transformação e que nessa transformação elas pudessem se ver nesse lugar. Ah, eu realmente quero. Eu realmente é o meu propósito atuar com crianças para desenvolver crianças, né? Para desenvolver famílias. E realmente dentro desse novo processo podem ter pessoas que vão descobrir que o propósito delas é outro, né? Outro chamado. Ainda não aconteceu, mas pode ser que aconteça, né? E eu fico feliz com isso, porque o que mais me inquieta hoje, assim, como profissional que trabalha dentro da infância, é ver pessoas sem propósito, ver pessoas que estão ali trabalhando no modo automático, fazendo por fazer, sem conseguir conectar a prática com a teoria e principalmente sem nenhum fundamento na própria vida. E aí essas pessoas vão adoecer. E quando essas pessoas ficarem doentes, emocionalmente, mentalmente falando, elas também vão prejudicar essas crianças que elas estão atendendo. Porque é uma máxima, né, que eu falo muito lá no Instagram, quem me acompanha sabe. Não existe profissional de excelência doente. Então, se você está ali dentro de um processo de trabalho adoecedor, você vai fazer tudo no automático, né? Você vai fazer tudo de qualquer forma e as crianças não vão melhorar, não vão evoluir, elas vão estagnar. Ou então elas vão evoluir muito pouco. E aí isso não é legal, porque eu vejo que o terapeuta ocupacional, quando a pessoa faz terapia ocupacional, ela faz também porque ela quer ajudar outras pessoas, né? Então todo mundo que vem para a mentoria vem com essa visão. Eu estou vindo porque eu quero oferecer o meu melhor. Eu quero ser uma profissional excelente. E como é que você vai ser excelente se você está doente, se você está cansado, se você está numa rotina exaustiva? Se você nem gosta do que você está fazendo, se você nem sabe se é isso que você quer da sua jornada, sabe? Então, assim, para mim são coisas que são conectadas. Aí uma galera corre atrás, né, porque agora o Cofito falou que eu preciso ter 100 horas de curso teórico e prático de integração sensorial para eu poder atuar. E aí vou lá, faço o curso de 100 horas e pego ali uma proposta de trabalho de 40 horas para atender paciente nível 3 de suporte, que eu não sei nem por onde passa, eu não sei nem o que eu estou fazendo da minha vida, né? E depois eu não vou dar conta, porque a gente está lidando com um sofrimento muito grande quando a gente está atendendo autismo, né? Então, e quando a gente está ali na integração sensorial, então eu sempre falo isso, que é um sofrimento colorido. Então a gente está ali naquela visão do brincar, né, com os balanços na sala, e ninguém para dizer que você está usando o seu corpo ali e o seu raciocínio 8 horas por dia, 12 horas por dia, para desenvolver crianças, para desenvolver pessoas, né, lidar com famílias. Sem nenhum espaço para você se desenvolver, para você respirar, para você fazer uma atividade física, para você se cuidar. E aí tudo isso muito importante para mim, sabe? Foram temas que foram muito latentes para mim e que me inquietaram muito. E como vocês percebem, né, ainda me inquieta muito. Então, quando eu trago esses temas, eu trago assim, às vezes com muita indignação, de certa forma, sabe? Porque eu vejo que as pessoas estão caminhando para um lugar sem propósito. Essa que é a visão que eu vejo. Então, eu vejo que hoje em dia é muito. Eu acho que Enfim, eu pode acho que falar. é sobre, Vanessa, se distanciar
Eu acho que é sobre você se distanciar da sua identidade profissional e mais Uhum, ainda da sua identidade pessoal, porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe com base naquela nossa momento, naquela vivência daquele momento, às vezes por uma questão de oportunidade, de gosto, de afinidade, tem várias formas de você se conectar com a sua profissão. Então, quando a gente se distancia dela, a gente meio que se auto-sacrifica, às vezes até uhum, sem perceber, na busca de encontrar esse propósito, na busca de encontrar esse valor no mundo, né? Eu, assim, concordo 100% com tudo que você está falando. Acho que a gente está no momento de fazer escolhas, escolhas assertivas. E, mais uma vez, gente, fazendo essa ponte, né, com o digital. Hoje, o que que eu penso? O que que você estava falando aí, Vanessa? Você estava falando, e eu pensando assim, caramba, isso poderia ter ficado guardado na cabeça de Vanessa, nas quatro paredes do consultório dela, da atuação dela. Outras mulheres, outros profissionais querendo se encontrar na profissão e não teriam acesso a essa informação, não teria acesso a esse, digamos que essa nova visão, né, de como as coisas estão funcionando hoje. Tem gente que está tão nesse piloto automático que não consegue enxergar que estão nesses lugares, ou que estão entrando dentro dele. Que é o que aparece muito aqui, Vanessa, para mim, toda semana eu atendo vários profissionais, toda semana eu converso com vários profissionais. Profissionais com um ano e meio de formada, 2 anos, burnoutadas, já em burnout. Por quê? Foi posto para elas que elas deveriam correr, correr, correr para alcançar esse lugar do mercado. Então, muitos cursos, cursos às vezes que não fazem nem tanto sentido para elas, né? E aí veio aquela famosa frase do ChatGPT, né? O que ninguém conta para você, né? Você não precisa de mais cursos e tal. Que esse distanciamento da nossa identidade, sabe? Então, gente, assim, para encerrar, que a Vanessa vai ter que ir, eu acho que tudo que a gente trouxe aqui nos leva nesse lugar de refletir sobre as novas possibilidades, novas oportunidades. O digital está aí, né? É lógico que no processo, quando a gente está começando, a gente vai sentir medo, vai sentir insegurança, a gente vai achar que não é bom o suficiente. Mas aí profissionais como Vanessa, como eu, como outras colegas que estão se posicionando, vêm como inspiração para vocês tocarem, né, esse próximo passo que é tão significativo também dentro da nossa carreira, porque mudou, gente, mudou, a gente tem que aceitar isso. Hoje a gente pode ir além das quatro paredes do nosso espaço e a nossa profissão ela é muito ampla. O mundo é amplo, a gente não deve se limitar a uma coisa ou outra, né? É sobre expandir mesmo. Então, Vanessa, para finalizar, deixa um recado para a gente, que eu sei que você tem que correr, que você vai atender, né? Porque a gente também trabalha, né? Entrega, né? Com muita maestria o nosso lugar profissional. Então, para a gente finalizar essa live, quero agradecer todo mundo que está aqui. É um presente, né? Ter a Vanessa aqui hoje. Depois eu vou fazer os cortezinhos, Vanessa, para gente compartilhar lá sobre sua live. Vou disponibilizar no YouTube para quem quiser assistir depois. E para finalizar, deixa aqui um recado para as meninas que precisam ouvir uma mensagem especial sua, né, enquanto mentora, enquanto profissional, enquanto infoprodutora aqui do digital. eu estava lendo aqui o chat da Fabiola e da Manuela falando aqui no chat, né? Das muitas reflexões. Eu acho que são muitas reflexões para todos nós. Então, quando eu paro para compartilhar, né, e para falar, e para ouvir também Bruna, assistir também outras lives, são reflexões o tempo inteiro para nós. O que eu queria deixar assim de recado final é, vamos refletir dentro da nossa profissão, independente de qual seja a nossa profissão, sobre de fato qual é o nosso propósito. Então, a Manu colocou aqui no chat, por exemplo, sobre ajudar pessoas, né? Então, o nosso propósito é, de fato, desenvolver pessoas, desenvolvimento humano, seja da criança, seja profissionais da saúde, né? Da criança, do adolescente, do adulto. E existem várias formas de nós estarmos ali desenvolvendo pessoas, seja no trabalho do um para um, só que uma das coisas que a Bru sempre fala, e que é o que mais encanta as pessoas para trabalhar hoje no digital, né? Que também, quando a gente fala do trabalho do digital, isso é enorme, né? Então, assim, são muitas vertentes, né, dentro também do digital. Mas o trabalho um para um, ele tem uma limitação, né? Então, assim,
E isso foi uma das coisas que sempre me inquietou. Então, eu sempre pensei, eu tenho conhecimento demais e eu tenho história demais para passar a minha vida inteira dentro de um consultório. Então, a minha vida não pode se limitar a atendimento clínico. Eu preciso expandir e ajudar outras pessoas. Então, eu me sinto muito confortável no digital. E eu sei que tem muitos colegas que também se sentem confortável no digital, no sentido de saber que podem alcançar pessoas que nunca viram. Então, eu posso, através do meu conhecimento, em uma supervisão, em um e-book que eu criei, em um livro digital, né? Eu posso, através de uma mentoria, através de um curso que eu dou, de um workshop, eu posso alcançar pessoas que vão alcançar milhares de pessoas também, seja através do seu atendimento clínico, seja através de um conhecimento que ele vai passar para uma família, enfim, é imensurável o que a gente consegue fazer, o impacto que a gente consegue gerar dentro do digital. E eu sempre digo, o retorno financeiro, ele é uma consequência, né? Então, se você faz as coisas com constância, se você faz as coisas com posicionamento e se você faz isso com resiliência, e eu sempre gosto de dizer isso também, porque quando as pessoas veem, né, a Bruna ali, nossa, a Bruna, olha como a Bruna tá na casa dela, olha como ela tá com liberdade geográfica, né? Esquecem de toda a construção que ela fez. Então, quando você olha ali a pessoa no palco, você esquece que por trás teve muito choro, muito desgaste, muita resiliência para se manter naquele lugar. Então, o digital, ele é um lugar de crescimento, mas ele é um lugar de resiliência, ele é um lugar de trabalho, né? Então, se você se vê nesse lugar de querer expandir sua jornada e alcançar pessoas para desenvolver essas pessoas, mas você também se vê num caminho de resiliência para esse crescimento, com certeza o digital ele é um caminho. E ele é um caminho que também tem uma jornada que é imensurável, né? Então, o que eu gosto também, assim, daqui do digital, e o que eu acho que também encanta muitas pessoas, é a oportunidade de criar, né? Então, assim, você sempre está criando coisas novas, construindo novas coisas e impactando a vida de pessoas, né? E eu acho que isso é o mais bonito, assim, na nossa carreira do digital. E uma frase que foi a frase assim que marcou o meu ano de 2025 e que foi a frase que também transformou o rumo da minha vida, né, dessa nova vida que eu tô tendo aqui em Itajaí, que é uma vida que não é tão fácil assim como parece, né? Não é só praia, não é só litoral, não é só beleza, né? Tem também as dificuldades também de ter tomado essa decisão que são as dificuldades do dia a dia, do digital, né? De empreender no digital com duas crianças pequenas, né? A frase é: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de começar. Comece, né? Como a Bru falou, vocês têm hoje a possibilidade de ter pessoas para ajudar vocês nesse começo que Bruna não teve, que eu tive depois também que conheci Bruna, mas que quando comecei não tive, e que outras pessoas que começaram lá atrás e que hoje a gente vê no palco aí brilhando no mundo digital, dentro da nossa profissão da TO e também da área da saúde não tiveram. Então, hoje vocês têm a oportunidade, né, de ter programas de mentoria, de ter muitas ofertas também, boas ofertas, bons mentores, dentro do mercado do digital. Então, aproveitem essa oportunidade. E uma das minhas mentoradas falou uma coisa que é bem importante. Ela disse assim: muitas vezes a gente está correndo de um lado para o outro, fazendo cursos que a gente nem vai saber o que fazer com esse conhecimento. Então, quando você abre mão de estar correndo de um lado para o outro para fazer curso, porque todo mundo está fazendo, para de fato você ter um direcionamento para a tua vida, para o teu caminho, para a tua jornada, com certeza você vai expandir muito, muito mais.
Então, não tenha medo de começar, tenha um bom mentor, um mentor que seja generoso. O que é um mentor generoso? É alguém que realmente se importa. É alguém que realmente quer desenvolver você para além do seu investimento. Porque também tem muita gente que está muito interessado no seu cartão de crédito, né? E que validar o programa, mas que de fato não se importa. Então, faça uma escolha com pessoas que se importam com você e vamos para cima, vamos correr para o abraço, vamos trabalhar e expandir as nossas carreiras, como a Bruna falou, que com certeza nós estamos em 2026 e nos próximos anos que virão, e ainda esse ano, a gente vai ter aí um grande boom, né? Então, no digital, com tudo que vai acontecer aí no Brasil. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, esses leads que estão aquecidos, para a gente só crescer e expandir cada vez mais. É isso mesmo. Assim, acho, né, gente? Vocês sabem que eu selecionei a dedo os profissionais que estão aqui, todas me inspiram muito, Vanessa, você me inspira muito. Não é fácil, duas filhas pequenas, uma mudança de cidade, tantas coisas que aconteceram ao longo do caminho, tantas responsabilidades, você como empreendedora e empresária. Eu fico muito feliz em você estar aqui disponibilizando um pouquinho do seu tempo, que é tão precioso. E muitíssimo obrigada a todas vocês que participaram, que estão aqui hoje. Quem não pôde assistir na íntegra vai ter a oportunidade de assistir lá no YouTube, então corra lá no YouTube, tem outras lives também. E acompanhe os nossos conteúdos, sigam a Vanessa, né? Acompanhe aí para quem está conhecendo ela hoje. Muito obrigada, Vanessa. Parabéns por tudo que você tem construído e conquistado. Estamos juntas, tá? Então, gente, beijo. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo e até a próxima. Semana que vem tem mais. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo.